Oiê! Cheguei! Boa noite! Sejam todos bem-vindos. Gente, pense em uma pessoa que está ansiosa. Sou eu. Eu tô aqui com frio na barriga, de tanto que eu me preparei para esse dia, de tanto que eu me preparei para esse momento. Tô aqui para entregar o meu melhor para vocês hoje, para que você que está em um momento de sofrimento, que está em um momento de dor, que não está conseguindo mais ver sentido na sua vida desde que seu relacionamento acabou. Eu tô aqui para te ajudar, para te dar ferramentas emocionais para que você saia desse lugar e reacorde essa pessoa que existe aí dentro precisando somente dos estímulos certos. Tá bom? Você que não vê luz no fim do túnel, eu estou aqui para te garantir que existe luz no fim do túnel e que é possível ressignificar essa situação, dar a volta por cima e ter os resultados que você quer, seja para você que quer fechar um ciclo de forma definitiva ou para você que tem aí a expectativa de voltar com essa pessoa. É possível sim os dois finais, os dois desfechos, tá bom? Gratidão por você que me escolheu, gratidão para você que está aqui comigo, que vai passar hoje à noite aqui comigo. Gente, Marcelo me deu uma joaninha para me dar sorte, mas eu vou devolver a joaninha para ele porque ela tá subindo em mim. Ai, gente, esse meu marido é um barato. Bora, Maria, bora colocar esses caras no lugar, tá? Ó, antes de a gente começar, vamos convidar as pessoas. Afinal, o que eu vou trazer para vocês ao longo dessa semana é conteúdo de muito valor, é conteúdo dos meus cursos fechados. Então a gente vai falar sobre feridas emocionais, crenças limitantes. Então é um conteúdo importante para muita gente que se vê preso aí, que vive repetindo os mesmos ciclos de dor, que tenta sair desse lugar e não consegue. Então, ó, clica aqui nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, vão subir pessoas para você, convida as pessoas que forem especiais para você para estar com a gente aqui hoje. Porque vai valer a pena. É só isso que eu tenho para falar para vocês. Vai valer a pena. Quando eu divulguei a Semana Desapega lá no comecinho de novembro, eu recebi muito feedback. Brisa, pelo amor de Deus, vai demorar muito, eu não consigo esperar todo esse tempo. Gente, voou. Passou muito rápido. Ai, gente, não acredito. Só a minha musa mor, tá? Minha referência de mulher, de empreendedora tá aqui na minha live. Isis, você não tem noção da admiração que eu tenho por você. Ai, ganhei minha noite já. Então, bora lá. Convide, clica aqui no aviãozinho, chama as pessoas que forem especiais para você e depois coloca aqui uma hashtag compartilhei, Brisa, fiz a minha parte, tá? Para quem não me conhece, eu sei que a maioria de vocês já me conhecem, mas eu vou me apresentar, tá? Então eu sou a Brisa, sou psicóloga há 6 anos, então comecei aí como psicóloga organizacional, trabalhei por muito tempo na Volkswagen, trabalhando com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, e desde 2015 que eu venho me dedicando exclusivamente para a parte da psicologia clínica. Em 2017, eu comecei a criar alguns cursos, já tenho aí mais de 4.300 alunos inscritos nos meus cursos. E eu sou uma psicóloga que eu acredito muito, eu falo muito aqui pra vocês que eu acho que nada mais conecta mais do que a verdade. Então é assim que eu trabalho. Eu gosto de unir as teorias da psicologia, o embasamento teórico, mas eu acredito muito no poder das histórias, no poder das pessoas. Então eu gosto muito de trazer histórias para elencar e passar para vocês a mensagem que eu quero para mostrar resultados. Então é assim que eu trabalho e sei que vocês se identificam muito com isso. Hoje mesmo eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. É uma história que vocês têm muita curiosidade, é uma história que vocês me perguntam constantemente.
Brisa, como foi o seu processo com o Marcelo? Brisa, como foi o seu término, a sua volta? Como que você fez para se reerguer? Então hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho dessa história e principalmente, tá? E principalmente para falar para você tudo que você não pode fazer nesse processo de término. Tá? Principalmente isso. Então, você que está passando por isso, você que desde que seu relacionamento acabou, a sua vida parece que perdeu o sentido, você está gastando toda a sua energia, stalkeando a vida dessa pessoa, controlando a vida dessa pessoa. Ontem mesmo eu recebi um direct de uma menina falando, Brisa, eu tenho a senha do Instagram do meu ex-namorado e eu não consigo me libertar disso, eu estou adoecendo, eu entro, eu leio tudo que ele faz, eu acesso todas as meninas que ele conversa, eu sei que ele tá saindo com uma fulana e eu tô ali me torturando. Então isso é você gastar a sua energia com o que não depende de você e muitas vezes quando nós estamos diante de um término, a gente acaba perdendo os nossos critérios. A gente acaba não entendendo o que é realmente importante pra gente, a gente acaba alimentando vícios emocionais que afundam a gente. Independente da razão pela qual você terminou, se você terminou com culpa, se você terminou porque você se sente responsável pelo término, se você terminou porque ou se você se sente culpada, Brisa, mas a culpa foi minha, eu era muito ciumenta, eu sufoquei, eu brigava demais e a pessoa cansou de mim, independente da razão pela qual você terminou. Você não pode perder a sua dignidade. Você não pode continuar se rebaixando. Entende? Agora, mais do que nunca, você precisa do seu apoio, da sua força. E muitas vezes você vai ter que abrir mão de hábitos negativos, de hábitos que fazem você esquecer quem você é. Você continuar stalkeando a vida do seu ex, ficar querendo controlar cada passo do seu ex, faz com que você se desconecte da sua própria vida. Quando eu olho demais para a vida de alguém, eu entro em um estado emocional de tristeza, de angústia, de amargura, eu me sinto atrasada. É como se a outra pessoa estivesse melhor que eu. E por que isso acontece? Porque você só enxerga o palco da vida do outro. Você não sabe o que o outro passa nos bastidores da vida dele. E hoje em dia, com esse acesso que nós temos às redes sociais, as informações, tudo é muito imediato, tudo é muito instantâneo. Então a gente acaba tendo aí muitas ferramentas que se a gente não presta atenção, essas ferramentas elas só alimentam o mal. Elas só alimentam a sua versão inferior. Certo? Então, desde já, eu preciso reforçar para você que o seu processo de recuperação emocional é um processo que depende exclusivamente de você. Você vai precisar abrir mão de algumas coisas que hoje você usa para se apegar como se isso te desse algum tipo de sustentação, algum tipo de segurança e entender que quem vai fazer a sua segurança a partir de hoje é você mesma. É você mesma. Certo? Então vamos lá. Que bom que tem um monte de gente querendo desapegar. Que bom, porque isso significa que as pessoas estão cansadas de ficar nesse lugar de sofrimento. Porque término é isso. Vai ser muito difícil, eu não vou generalizar aqui, mas é muito difícil alguém que terminou um relacionamento e que não passou por um processo de dor, que não passou por um processo de sofrimento. Então o término ele mexe com muita coisa. O término, quando você termina com uma pessoa, pensa que você tem aquela pessoa ali na sua rotina, você tem aquela pessoa ali na sua vida, constantemente, você tem contato quase que diário com ela. Então você conversa, você manda mensagem, você encontra, você dorme. E quando você passa por um processo de término, há uma ruptura, não somente com aquela pessoa, mas com tudo que você acreditou, com todas as expectativas que você tinha, com todos os planos que eu tinha. Então, quando essa pessoa vai embora,
Não é só essa pessoa que foi embora, eu preciso lidar com essa frustração. E agora? O que que eu faço com a minha vida? O que que eu faço com os meus sonhos? O que que eu faço com tudo isso que eu planejei, eu dediquei anos da minha vida para essa pessoa? Não é assim? Como assim? Acabou? Deixa eu tirar os comentários aqui. Então, como assim? A minha história acabou? Então, isso mexe com o seu senso de identidade. Muitas vezes, quando um relacionamento acaba, a gente perde a noção de quem nós somos. Quem eu sou agora? Quem eu sou sem essa pessoa? O que eu faço com a minha vida? Para onde eu vou? Eu não sei ficar sem ela. Eu não sei viver sozinha. Eu desaprendi. Então, o término mexe com o seu senso de capacidade. Será que eu consigo viver sem ela? Será que eu consigo conduzir a minha vida a partir daqui? Então, você se sente desprotegido, você se sente desamparado, você sente medo do futuro, você sente medo do desconhecido. E isso acontece porque a gente acredita que nós não temos ferramentas. E até um certo momento a gente acredita realmente que a gente não tem, e pode ser que nós não tenhamos de fato. Eu, por exemplo, quando eu terminei com o Marcelo lá em 2015, eu não tinha ferramentas emocionais para suportar aquilo que estava acontecendo comigo. Por mais que eu tivesse consciência de que aquele relacionamento ele já não estava me fazendo bem, existia uma dependência emocional por trás daquilo, que fazia com que toda vez que eu pensasse na possibilidade de sair daquele relacionamento, eu enlouquecia. Eu acreditava que era muito pior viver sem ele do que viver com ele daquele jeito. Mas antes de eu chegar nessa parte do meu término, eu quero contar para vocês quem era a Brisa. Porque muito do que eu passei no meu período de término, ele vem de feridas emocionais que eu tinha. Então, para quem não sabe, eu sou filha adotiva, eu não sou filha da minha mãe. Eu sou filha somente do meu pai. E o meu pai, ele era um cara extremamente mulherengo. Tanto é que eis-me aqui, tá? Fruto de uma pulada de cerca do meu pai. Que bom que isso aconteceu, senão eu não estaria aqui. Hoje já fiz as pazes com essa história, hoje eu aceito a minha história. Tem lugar no meu coração para minha mãe biológica. Mas o meu pai era esse cara, tá? Amo meu pai de paixão, ele é um cara incrível, mas eu preciso confessar aqui para vocês que, como marido, o meu pai não era uma boa referência para mim, não foi uma boa referência para mim. Por quê? Porque eu vi durante toda a minha vida o meu pai sendo esse cara que acabava não valorizando a minha mãe. E em contrapartida, eu vi a minha mãe abdicando da vida dela e colocando o meu pai num pedestal. A minha mãe, ela era aquela mulher extremamente apaixonada. O meu pai, para minha mãe, ele era uma espécie de troféu. Eu não sei se alguém aqui vive isso ou tem essa mãe que se comporta dessa forma, mas a minha mãe enxergava o meu pai como um troféu. Então a minha mãe, ela ficava tão preocupada em vigiar o meu pai, em cuidar do meu pai, em saber o que o meu pai estava fazendo, com quem o meu pai estava, vasculhando as coisas do meu pai, querendo aparecer de surpresa no trabalho do meu pai, e foi nessa realidade que eu cresci. Então eu presenciando aquilo, constantemente vendo esses comportamentos da minha mãe e significando aquele relacionamento que era o relacionamento que eu tinha mais próximo de mim, como se aquilo fosse o saudável, como se aquilo fosse o natural. E nisso a minha mãe, ela era uma pessoa tão bitolada no meu pai, toda a energia dela era para estar vigiando o meu pai. Essas coisas que eu tô contando aqui para vocês foram coisas que realmente eu vivi. A gente aparecia de surpresa no trabalho do meu pai. Eu contei no Sem Crise que houve uma situação onde a gente foi de surpresa no trabalho do meu pai e bem na hora, naquele momento, não sei se por azar do meu pai, a minha mãe, ela tem uma fala, a minha mãe falou tanto isso que eu tenho essa fala guardada dentro de mim, que o diabo só ajuda você a fazer, esconder é problema seu, você que tem que se virar
para esconder. Então, quando a gente chegou no trabalho do meu pai, bem nesse momento, meu pai tinha acabado de receber uma cesta, era Páscoa, meu pai tinha acabado de receber uma cesta com ovo de Páscoa gigante, e ali era um problema de adulto, eu estava no meio, e na hora meu pai desconversou e falou que aquilo era para mim. Mas hoje eu sei que aquilo não era para mim coisíssima nenhuma, e eu vi a minha mãe aceitando esse tipo de situação. Então a minha mãe, ela era aquela mulher extremamente ciumenta, brigava com o meu pai, mas ela sempre se sujeitava, ela continuava aceitando o meu pai, tanto é que ela está com o meu pai até hoje. E no meio desse turbilhão todo, eu fui sendo uma criança meio que desamparada, eu não era a prioridade da minha mãe. Minha mãe não dedicava o tempo dela para o desenvolvimento da Brisa, daquela criança. O tempo da minha mãe, a energia da minha mãe era para cuidar do meu pai. Cuidar, entre aspas, vigiar e controlar o meu pai para o meu pai não fazer nada de errado. Então, eu também cresci com essa crença de desamparo. Então, você imagina uma pessoa que viveu esse modelo de relacionamento, acompanhou esse modelo de relacionamento, então com uma ferida aí de abandono causada pela minha mãe biológica, uma ferida de rejeição, junto com uma crença de desamparo. Então imagina você quem era a Brisa quando ela entrava em um relacionamento. Eu entrava num relacionamento, eu mergulhava de cabeça. Eu acreditava que aquela pessoa era a salvação da minha vida e que ela ia tapar todos os buracos que eu tinha, que ela ia me ajudar a ressignificar todas as feridas que eu tinha. E eu acabava sendo muito pesada, porque era muito difícil conviver com uma pessoa como eu era. Eu tinha muitas necessidades emocionais e eu mesma não sabia preencher as minhas necessidades emocionais. Então, logo eu projetava isso para os meus parceiros. Então, você tem que fazer, você tem que me dar, porque você não pode isso, porque você não tem liberdade, porque tudo é para mim. Eu era uma tomadora compulsiva, era tudo para mim. E ai da pessoa que não me desse tudo. Já ia eu me sentir rejeitada, abandonada, porque você não gosta de mim, porque se você gostasse de mim, você fazia isso, porque se você gostasse de mim, você fazia aquilo. Então, eu não sabia me relacionar. Eu não era aquela pessoa que eu entrava num relacionamento porque me relacionar era bom. Eu entrava num relacionamento acreditando que aquilo ia ser o meu bote salva-vidas. Quando eu estiver dentro de um relacionamento, eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. Só que como eu não sabia me relacionar, estar em um relacionamento ao mesmo tempo que era algo que eu queria muito, que eu almejava muito, que eu desejava muito, era algo extremamente difícil, me trazia muita angústia, me trazia muita ansiedade, me deixava desesperada. Eu era aquelas que eu perdia a fome, eu perdi o sono, eu queria controlar a vida da pessoa o dia inteiro, como se ela fosse uma extensão de mim. Ela não era outra pessoa. Ela era uma extensão da Brisa. E ao longo do meu relacionamento com o Marcelo, eu fui me abandonando. Fui me deixando de lado, fui me envolvendo demais com a história dele, fui me envolvendo demais com as coisas dele. Então eu e o Marcelo, a gente começou de uma forma meio que tumultuada. Ele tinha terminado um relacionamento há pouco tempo, onde ele era um cara que acho que ele não tinha muita cabeça, era muito novo, não conseguia se comprometer tanto com o relacionamento. Então, quando eu cheguei, as pessoas contavam para mim sobre a mudança do Marcelo, o quanto o Marcelo era um cara diferente comigo, mas era aquela informação que chegava para mim com meio que pejorativa, porque era sempre falando pra mim, nossa, ele é muito diferente com você, porque com a outra ele fazia isso. Nossa, ele é muito diferente com você, porque com a outra ele fazia aquilo. Então eu não conseguia pegar essa parte. Eu tinha ferida de rejeição, eu tinha ferida de abandono, eu não conseguia me sentir especial. Eu não conseguia me sentir amada, por mais que a pessoa fizesse mundos e fundos pra mim. Eu tinha essa limitação. Então, quando as pessoas vinham me contar isso, por mais que fosse algo positivo, eu só enxergava um negativo, eu só enxergava, cara, se ele fez isso com ela, ele vai fazer comigo. Não, mas se ele se comportava assim com ela, significa que daqui a pouco ele vai fazer isso comigo também. Então, eu comecei a querer controlar cada passo do Marcelo,
morrendo de medo de que ele fizesse comigo as mesmas coisas que eu escutei as pessoas contando pra mim que ele fazia. E aí eu fui me tornando uma pessoa extremamente ciumenta, insegura, desconfiada. Eu tinha uma crença de que eu ia ser enganada o tempo inteiro. Eu tava o tempo inteiro me martirizando e mentalizando o que eu ia fazer quando a desgraça acontecesse na minha vida. Eu não tinha uma mentalidade positiva. Eu não conseguia olhar para a vida com bons olhos. Eu estava sempre esperando o pior e me protegendo dele. E assim eu fui desgastando o meu relacionamento, até que com 5 anos eu já estava beirando o descontrole, eu já gritava, eu já xingava, eu quebrava as coisas na minha casa toda vez que eu tinha um ataque de ciúme, ou toda vez que eu desconfiasse de alguma coisa, mesmo eu nunca tendo nada de concreto, mesmo eu nunca tendo nada de efetivo para eu falar, olha, isso aqui aconteceu e não tem como você negar que isso não está acontecendo. Eu não tinha isso, tá? E aí com 5 anos houve um episódio onde eu fiquei muito, muito brava e meio que eu voei em cima do Marcelo. E nesse dia ele deu um basta. Falou pra mim que ele tava começando a ficar com medo de mim e para que a gente não perdesse o pouco de respeito que a gente ainda tinha um pelo outro, que ele preferia ir embora. Como estava o meu relacionamento antes disso acontecer? Péssimo. Horrível. Não existia mais intimidade entre a gente. Porque como que eu vou ter intimidade com uma pessoa? Eu brigo o dia inteiro com ela. Eu tô o tempo inteiro reclamando dela. Como que de noite eu vou ter vontade de fazer alguma coisa? Como que no final do dia eu vou ter intimidade para chegar na pessoa e fazer um carinho e dar um beijo e dar um abraço e falar, ó, calma, vamos. Não tinha mais essa conexão entre a gente. E mesmo que talvez eu tentasse, o Marcelo ele também já havia se desconectado de mim. Então a gente morava na mesma casa, mas a gente era 2 estranhos. A gente só conseguia se conectar um com o outro de verdade quando a gente queria algum tipo de favor, quando um precisava do outro para alguma coisa. Então nesse dia, nessa situação, a gente se tratava bem. No mais, a gente voltava a se alfinetar, a se agulhar. Houve um tempo onde a gente estava num ponto onde eu não podia falar mais nada, que ele perdia a cabeça. E ele também não podia falar nada, que eu era extremamente grossa, extremamente estúpida, não tinha paciência, não conseguia dialogar. Então o relacionamento, de fato, estava fazendo mal pra gente. Eu não estava feliz, o Marcelo não estava feliz, mas nós tínhamos essa dependência emocional um do outro. Então a gente sempre... eu lembro que diversas vezes a gente falou um pro outro, olha, não dá mais, eu não tô aguentando mais, vamos separar, vamos dar um tempo. Só que isso não durava 1 hora, a gente já começava a chorar, o medo do desconhecido, o medo do novo, o medo de será que eu consigo andar sozinho? Será que eu vou conseguir andar com as minhas pernas? E se eu me arrepender? E aí eu vou querer voltar e a pessoa não vai querer voltar? E aí eu vou ficar sofrendo a minha vida inteira? Porque é isso, a gente projeta um sofrimento eterno. É como se a gente fosse sofrer a vida inteira por conta disso. Então passava 1 hora dessa conversa, a gente sentava e falava, não, mas eu te amo, mas vamos dar um jeito e a gente vai mudar essa situação, o que eu preciso fazer, onde que você tá incomodada, eu tô me incomodando com isso aqui, não, eu vou mudar, me dá uma chance. Só que a gente não tinha recursos, não tinha mais chama, não tinha mais paixão, não tinha mais admiração. Não tinha mais vontade de ficar junto. A gente queria saber que o outro estava ali, mas a gente não queria mais estar juntos. A gente não queria mais estar conectados um com o outro. E aí ficava nesse, vamos terminar, não vamos, aí chorava e falava que ia mudar e voltava de novo. Então os problemas que a gente tinha, eles nunca eram solucionados. Porque a gente não olhava para os problemas. A gente simplesmente colocava os problemas debaixo do tapete, falava que a gente ia fazer diferente e passava 1 semana a gente estava fazendo exatamente a mesma coisa. Porque a gente queria? Não, porque a gente não conseguia fazer diferente. Naquele momento, o nível de consciência que a gente tinha
só nos permitia ir até determinado ponto. A gente não conseguia mais evoluir. E foi quando o Marcelo, acredito que teve um rompante mais racional, porque eu era aquela pessoa que eu ia me sujeitar até o dia que talvez a pessoa me chutasse. Essa era eu. A insistente, aquela que eu não... Terminar um relacionamento pra mim era fracassar. Eu não conseguia ter aquele pensamento de, cara, mas eu não tô feliz. Nossa, isso aqui tá me fazendo muito mal, eu preciso sair disso. Eu não conseguia pensar assim. Eu era aquela que eu ia sofrer anos e anos e anos e anos da minha vida e eu não ia tomar a decisão de sair porque eu tinha medo. A minha crença de desamparo fazia com que eu acreditasse que era melhor eu estar nesse ruim, é muito melhor eu estar aqui nesse sofrimento, mas pelo menos eu tô aqui. E eu tenho ele, e ele fica comigo, e ele tá cuidando de mim, e se acontecer comigo, isso vai... Não, eu prefiro ficar aqui. Então essa crença de desamparo que eu tinha, ela me fazia permanecer em lugares de extrema humilhação, de extremo sofrimento. E pra mim, aquilo tá tudo bem. Eu sei que tá doendo, eu sei que eu tô sofrendo, eu sei que isso aqui não tá saudável, mas é melhor eu ficar aqui do que eu bancar a minha felicidade. Vai que eu não vou conseguir ser feliz. Então eu ia ficando. Se tem mais alguém aí que é assim, saiba que você precisa olhar pra isso. Tá? Porque é essa crença que você tem de desamparo que faz com que você fique nesse relacionamento. E aí o Marcelo, ele teve esse rompante de racionalidade e ele falou pra mim, não, eu vou sair, porque se eu não sair, essa menina não vai sair nunca. Eu tenho certeza que ela não vai sair nunca. Porque eu era aquela pessoa que eu explodia, só que passava 5 minutos, depois que eu extravasava aquela emoção, depois que eu extravasava toda aquela raiva, aquilo passava. E eu já esquecia de tudo que tinha acontecido. E lá estava eu como se nada, como se estivesse tudo bem. Não, amor, mas tá tudo bem. Foi só uma briga. Não, mas não foi nada. Não, a gente supera isso porque a gente se ama. Essa era eu. E aí o Marcelo decidiu que ia dar um basta no nosso relacionamento. Pegou todas as coisas que ele tinha em casa e foi embora. No primeiro dia... a história tem muitos detalhes, eu vou passar aqui algumas partes, tá? Porque senão eu vou ter que ficar aqui 3 dias. Então, no primeiro dia, eu fiquei mais ou menos, né? Era uma sensação meio estranha. Emocionalmente, parecia que eu não estava em mim. Eu não tinha caído a minha ficha ainda do que tinha acontecido. E aquela crença, né, de que, não, a gente supera tudo, a gente passa por tudo, ele vai embora hoje e amanhã ele volta. Então, no primeiro dia eu fiquei assim, falei, vou deixar ele ir lá pra casa da mãe dele, pra ele pensar também no que ele quer, e amanhã eu tento conversar com ele. E é isso, passou um dia, passou 2 dias e nada do Marcelo entrar em contato comigo, e aí foi me batendo a abstinência dele. Porque um término de relacionamento, a gente entra em abstinência da pessoa. Isso não significa que eu sentia falta, que eu conseguia selecionar bem do que é que eu sentia falta. Nessa hora, a gente perde completamente a racionalidade. E a gente não sabe do que a gente está sentindo falta. A gente só quer ter a pessoa ali de volta de qualquer jeito, porque eu me sinto segura com ela. Eu me sinto protegida ao lado dela, mas eu não tô protegida coisa nenhuma, eu tô em estado de sofrimento, eu tô sofrendo muito. Mas a gente fica cega, não consegue administrar tudo isso. E aí no domingo, pra minha surpresa, o Marcelo já tinha entrado num aplicativo de relacionamento e aí o meu mundo desabou, o meu mundo caiu. Todas aquelas crenças que eu tinha daquele amor romântico, do homem da minha vida, da pessoa que vai ficar comigo pra sempre, caíram por terra e ali naquele momento só tinha lugar pro meu ego extremamente ferido, me sentindo substituída. Falei, como assim?
Como assim esse cara tá conseguindo sobreviver sem mim? Eu tô aqui sofrendo, eu tô aqui que eu não como, eu só choro. E o que ele tá fazendo em aplicativo? O que ele tá procurando? O que será que eu não tenho? Por que ele não vai voltar pra mim? E aí eu comecei a ir pro fundo do poço, não, mas eu comecei a entrar nesse buraco que me levaria rumo ao fundo do poço. A partir daí, eu perdi completamente o controle de mim, das minhas emoções, e fui me humilhar para ele de todas as formas que vocês imaginam. Eu stalkeava o Marcelo 24 horas por dia, eu ligava para ele o dia inteiro, eu chorava, eu pedia para ele voltar, eu pedia mais uma chance. Eu falava, olha, eu mudei, eu não vou fazer mais isso, eu vou te dar liberdade, eu já tô diferente, eu aprendi a minha lição. E me declarava todo o amor que eu tinha, eu declarava para ele, falava, não, eu não sei viver sem você. E o Marcelo firme. O Marcelo estava extremamente firme. E quanto mais firme o Marcelo ficava no posicionamento e na decisão dele, mais aquilo me machucava. Porque eu comecei a entrar num segundo estágio, que era um estágio de questionar toda a minha realidade. Eu comecei a ter pensamentos destrutivos de que tudo que eu tinha vivido com o Marcelo até ali era mentira. Falava, não é possível que esse cara me amou um dia, porque quem ama não tem esse tipo de comportamento. Eu me sentia descartada. Eu não conseguia aceitar que o Marcelo não sentia a minha falta. Eu falava, como que esse cara não sente a minha falta? Eu penso nele o dia inteiro, eu mexo nas redes sociais dele o dia inteiro, eu tô o tempo inteiro buscando qualquer tipo de conexão. Como que esse cara não sente minha falta? Como que ele não me procura? Não é possível, ele já deve ter conhecido alguém que tá fazendo ele se sentir, porque tá fazendo ele se apaixonar, porque é só assim que eu consigo explicar isso que tá acontecendo. E aí continuei nesse processo de extrema humilhação, a ponto de chegou num ponto que o Marcelo, ele começou a me dar conselho. O Marcelo começou a falar pra mim, falar, Brisa, pelo amor de Deus, você tem que se cuidar. Você não é uma criança. Sabe? Ninguém se conecta com ninguém fazendo isso que você tá fazendo. Você não precisa fazer isso, você não precisa passar por isso. Me dá um tempo. Sabe? Vai viver sua vida, sai com as suas amigas, vai conhecer coisas. E aí eu comecei a jogar sujo, eu comecei a jogar baixo. E aí eu só me humilhava. Ia caindo cada vez o nível de dignidade, ia caindo cada vez mais. Por quê? Porque o não eu já tinha. Eu já estava me sentindo extremamente rejeitada. Então eu ficava cada vez procurando mais motivos para eu me sentir mais rejeitada. Então eu comecei a falar para ele, olha, e se eu começar a ficar com outro cara? E se eu começar a namorar com outra pessoa? Se você não tem medo de me perder para outra pessoa, você não tem medo de eu me conectar com outra pessoa, então você não gosta de mim. E cada vez que eu me rebaixava, menos ele se conectava comigo, até que eu comecei a escutar isso dele. Não, pode ir, você tem vontade de ficar com outra pessoa? Então fica, você que sabe, é você quem vai arcar. E aí eu me sentia mais rejeitada ainda, que eu falava, meu Deus, tá vendo? Não gosta mais de mim mesmo, o que eu fiz? Isso, eu me perguntei muitas vezes isso, o que é que eu fiz pra esse cara ter tanta raiva de mim? O que é que eu fiz para esse cara querer tanta distância de mim? Onde foi que eu errei? Onde é que eu não fui boa o suficiente? Tá vendo como a gente puxa pra gente? Eu não conseguia parar para refletir sobre o que eu estava fazendo. Sobre como era negativa a forma que eu tentava chamar a atenção dele. Eu não tentava chamar a atenção dele mostrando para ele, olha só, eu sou uma pessoa de valor. Você vai me perder e você nunca mais vai arrumar uma brisa na sua vida, porque eu sei quem eu sou. Eu tenho até dó de você o dia que a sua ficha cair, de que eu não vou estar mais aqui. Eu não sabia me conectar assim. Eu me conectava de uma forma extremamente negativa, eu me rebaixava. A sensação é que parecia que eu queria fazer ele sentir dó de mim, ele tinha que sentir pena de mim. Então, quanto mais no chão eu estiver, quanto mais humilhada eu estiver, quanto mais feia, quanto mais destruída,
mais chances eu tenho de ele voltar pra mim. E olha que loucura, porque ninguém se conecta com ninguém assim. Pelo contrário, isso é um repelente natural de pessoas. As pessoas querem estar perto de quem elas admiram, de quem tem luz, de quem tem brilho. E aí você imagina ele solteiro, saindo, por mais que na rua você não tenha tanta intimidade com ninguém, as pessoas elas são superficiais. Quando a gente vai pro mundo, principalmente depois que a gente sai de um relacionamento, e hoje eu sei que o Marcelo ele viveu as mesmas experiências que eu, mas naquele momento ele olhava pra fora e ele viu o quê? Um monte de mulher bonita, um monte de mulher segura, porque até então as pessoas só mostram pra gente a parte boa delas. No fundo, talvez podia ser uma menina com as mesmas deficiências que eu tinha ou pior, mas não era isso que o Marcelo via na rua. Então, o que ele via? Ele via mulheres incríveis, mulheres seguras, mulheres que se mostravam independentes, mulheres que cuidavam das suas vidas, mulheres que estavam impecáveis na balada, no trabalho. E como eu aparecia para ele? Destruída. Destruída. Era assim que eu me conectava com ele, era assim que eu queria me sentir vista. E aí, o que eu fui fazer? O que eu fui fazendo? Eu fui repelindo cada vez mais ele da minha vida. Eu fui deixando cada vez ele mais consciente de que para esse lugar aqui eu não quero voltar. Eu não quero namorar mais com essa menina. Eu não quero mais estar perto dessa menina, porque ela é um peso para mim. Sabe, eu tô aqui na minha melhor fase, tô voando, eu vou voltar para isso? Não, não quero. E aí, o que o Marcelo fazia? Toda vez que provavelmente ele sentia tinha alguma recaída emocional de pensar em mim, de sentir minha falta, rapidinho ele mudava o foco dele e ia procurar alguma coisa para ele fazer. Entende como é o processo do homem e como o processo da mulher é diferente? Eu não entendia isso. Toda vez que me dava aquele impulso emocional, ao invés de eu respirar e falar, cara, eu não posso mais me humilhar. Não posso mais me rebaixar. Eu ia lá de novo, ligava 300 vezes, mandava textão. Aí tinha hora que eu tava querendo amor e eu falava, eu te amo, volta, pelo amor de Deus, que você é o homem da minha vida. E tinha hora que eu mandava uns textões esculachando ele, xingava e falava que ele não valia nada, como você teve coragem de fazer isso comigo, você me abandonou, você me deixou na mão. E eu vivia nessa dualidade. Uma hora eu me conectava com ele de uma forma, daqui a pouco eu já estava possuída e estragava tudo. E fiquei nesse processo durante 3 meses, e durante 3 meses o Marcelo extremamente decidido de que ele não voltaria para esse relacionamento. Até que com 3 meses eu tentei contato com ele mais uma vez no carnaval. Tô achando muito engraçado aqui, as meninas dos meus grupos estão mandando aqui. Brisa tá me descrevendo, quem se identifica? Ai, a Marcela acabou de mandar aqui. Ai, Brisa, tô até com vergonha. Não é pra você ter vergonha, não. É bom você enxergar essa merda toda, sabe? Porque se a gente não sente que chegou esse momento de falar, cara, eu não posso mais fazer isso. Eu não aceito mais que eu faça isso comigo. Onde eu tô me colocando? Sabe, eu não nasci do lixo, a pessoa não me pegou no lixo, eu tenho família, eu sou bonita, eu estudei, eu trabalho. Não é possível que eu vou continuar fazendo isso comigo. Então, você que está se identificando, sinta mesmo isso, porque é essa motivação, quando você chegar lá no fundo do poço, que você começar a sentir vergonha de você está pronta para dar a sua virada de chave, que foi o que aconteceu comigo. Depois de 3 meses, eu tentei uma última tentativa com o Marcelo, no carnaval. Liguei pra ele e convidei ele pra gente viajar, tá? Eu tô contando aqui por cima, mas foi aquele drama. Não, porque a gente precisa conversar, me dá uma chance. Você nunca me deu a oportunidade de eu falar, de eu me desculpar. Eu quero te pedir perdão, eu quero pagar essa viagem pra... Era nesse nível bem humilhante mesmo, tá? E aí ele virou pra mim, não queria, me dispensar, ou talvez não queria chutar cachorro morto.
E ele falou pra mim que ele não ia conseguir viajar comigo porque ele tinha que fazer o planejamento da empresa dele, enfim. Eu falei, ok, então, vai lá, né, cuidar de você. E no outro dia, como eu falei que eu era pra vocês, eu era uma pessoa que eu acordava e a primeira coisa que eu pensava era no Marcelo. Eu não tinha a minha vida. Eu não tinha as minhas coisas. Na verdade, eu não tinha nada que fosse importante pra mim. O Marcelo era a coisa mais importante que eu tinha na minha vida. Eu abri o olho, primeira coisa que eu pensava era no Marcelo. Aí caía a ficha pra mim de que aquilo que eu estava vivendo não era um pesadelo, porque todo dia eu acordava desejando que aquilo tivesse sido um pesadelo, e toda vez eu precisava voltar pra minha realidade e falar, poxa, isso aqui tá acontecendo mesmo, isso aqui é real. E aí eu ia, né, arrastando aí o meu dia. Nesse dia não foi diferente, entrei lá no WhatsApp, que era a primeira coisa que eu fazia, ir olhar a última visualização dele, porque era assim que eu controlava, para eu saber se ele saiu, para eu saber que horas ele foi dormir, para eu saber que horas ele tinha chegado em casa. Às vezes eu acordava 6 horas da manhã para ver a última visualização dele e aquilo me dava mais ou menos uma ideia do que ele tinha feito naquele dia. Olha que loucura, porque isso não significa nada, tá? Não significa nada. Esses dias na minha caixinha de perguntas também mandaram pra mim. Toda vez que eu olho o meu ex online, eu acho que ele tá falando com alguém. E quando ele demora muito pra ficar online, eu acho que ele está ficando com alguém, por isso que ele não está no WhatsApp. Então você percebe? De qualquer jeito você perde. De qualquer jeito, independente da conexão neural que você tenha, do modelo de pensamento que você tenha, você perde. Você tá sempre nesse lugar de sofrimento. Você tá sempre nesse lugar de que você foi abandonado, de que você foi deixada, de que você foi descartada, de que vai aparecer alguém melhor que você. Então, de qualquer jeito, esse controle, essa necessidade de controle da pessoa nos prejudica. Além de a gente gastar uma energia absurda, acaba sendo algo inútil, porque não faz diferença nenhuma. O que vai acontecer se você descobrir que a pessoa está ficando com alguém? Você só vai mudar o seu vício. Antes você stalkeava ele, agora você vai stalkear ele e a menina. Aí daqui a pouco você vai começar a stalkear ele, a menina e a mãe da menina, e o pai da menina, e o irmão da menina, e a amiga da menina, e os amigos dele, e a tia dele, e os amigos... E aí quanto tempo você não gasta alimentando um vício que só está te desconectando da sua vida? Ao invés de você estar preocupada com você, o que eu vou fazer agora? Terminou. Vou fazer o quê? Você fica stalkeando a vida da pessoa, loucamente, perdendo horas do seu dia e reforçando aí dentro emoções negativas pra você. Depois que você stalkeia a pessoa, como você se sente? Você deve se sentir um lixo. E não para, e continua. Entende? É um lugar, é um ringue que você entra e você só perde. Você não ganha, você só perde. E aí acordei nesse dia, entrei no WhatsApp dele e vi que ele tinha trocado a foto. Ampliei aquela foto, né? Porque se não for pra gente se destruir inteira, a gente nem stalkeia. Ampliei aquela foto, porque eu era dessas, de procurar o detalhe do detalhe do detalhe que ia fazer eu me sentir a pior pessoa do mundo. Enquanto eu não achasse algo, enquanto eu não chegasse naquele ponto de estar com meu coração disparado, com taquicardia, com suadeiro, com a minha pressão caindo, de tanto nervoso, eu não parava. Enquanto eu não achasse aquilo que ia me ferir lá no âmago da minha alma, eu não parava. Era um vício. Eu ia. Quando eu percebi, às vezes eu tinha passado 4 horas do meu dia, 5 horas do meu dia, mexendo na rede social das pessoas. E aí vi, né, a foto, ampliei a foto e vi que tinha uma piscina de fundo, um monte de gente de fundo, e aí caiu a minha ficha de que, cara, ele não foi viajar para trabalhar coisa nenhuma, ele não queria ficar comigo. Ele não queria estar comigo. E aí doeu. Mas não doeu como doía antes. Doeu uma dor onde eu pela primeira vez me aproximei da realidade. Falei, cara,
O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo comigo? Já passaram 3 meses e eu continuo aqui, insistindo nesse cara que até hoje não fez um movimento pra voltar comigo. O cara nunca me procurou. O cara nunca me mandou uma mensagem. As únicas mensagens que o Marcelo mandava pra mim era pra falar dos nossos cachorros. Ele não me perguntava se eu tava bem. Ele não me perguntava como tava sendo o meu processo. Sabe? E aí caiu. Por fim caiu. Sabe? Falei, cara, é isso. O que eu tô fazendo? Ele não quer estar comigo, ele não quer ficar comigo. E eu preciso aceitar. E a partir de agora eu vou aceitar. Eu não vou mais atrás dele, eu não vou mais mandar mensagem pra ele. Eu não vou ficar tentando me fazer presente. Eu vou lidar com a minha dor. Eu vou lidar com tudo isso aqui que eu tô sentindo, porque isso aqui também me compõe. Eu não aguento mais ficar correndo atrás de alguém que não quer estar comigo. Eu sou adulta e eu preciso aceitar. É isso. E fui vivendo um dia de cada vez. Não é fácil, tá? Não é fácil. Tem dia que você acorda tendo certeza de que é isso que você quer. Tem dia que você acorda se sentindo lá no chão, morrendo de saudade dessa pessoa, acreditando que não tem solução para sua vida, que o melhor é de fato você voltar para aquilo. E aí você respira e entende, cara, mas ela não quer estar comigo. Então eu vou continuar seguindo. E aí eu fui entendendo que o dia ele tinha 24 horas e eu fui aprendendo a viver um dia de cada vez. Eu não olhava mais para daqui um mês. Eu não olhava mais para daqui um ano. Eu não queria saber como ia ser a minha vida daqui 5 anos. Porque eu precisava primeiro me curar emocionalmente. Eu estava muito ferida. Eu estava muito machucada. Então eu fui curando um dia de cada vez as minhas feridas. Eu fui aprendendo a me dar o suporte que eu precisava dia após dia. Sabe? Tiveram dias que foram fáceis e tiveram dias que foram extremamente tortuosos para mim. Onde eu deitava em posição fetal e eu chorava o dia inteiro me perguntando o que tinha acontecido com a minha vida. Quantas vezes eu não briguei com Deus e falei, cara, você não me ama, não é possível, por que eu tô passando por tudo isso? Será que eu sou uma pessoa tão ruim assim? Por que eu tenho que passar por tudo isso? E aí tinha dia que eu conectava de novo e caía, e outro dia eu caía, e outro dia eu conectava, até que eu encontrei uma amiga minha, que eu não via há muito tempo, e ela falou pra mim sobre um curso, e que esse curso tinha mudado a vida dela. E que eu precisava olhar um pouco pra mim, e que ela tinha certeza que aquele curso ia me ajudar muito. Eu não pensei 2 vezes, eu senti no meu coração que aquele curso era pra mim. Sem nem saber o que era, o que tava me esperando. Um curso caro pra caramba, tá? Eu não tinha dinheiro, pra quem não sabe. 1 semana depois que eu terminei com o Marcelo, eu também fui mandada embora do meu trabalho, então eu não tinha dinheiro. O curso era super caro, era quase 4 mil reais, com hospedagem, com tudo. E eu não tive dúvidas que aquilo era pra mim. Eu peguei o pouco de dinheiro que eu tinha e investi naquele curso. E aí a minha vida começou a mudar. Pela primeira vez eu olhei pra mim. Eu olhei pra mim, pras minhas feridas emocionais. Pra minha ferida de rejeição, pra minha ferida de abandono, pra essa crença de desamparo que eu tinha, pra esse medo de ficar sozinha. Entendi de onde que vinha essa minha necessidade de colocar todos os homens num pedestal com quem que eu tinha aprendido isso. Ressignifiquei toda a minha história e mudei o foco da minha vida. Antes, o foco da minha vida, que era relacionamento, passou a ser realização pessoal. Eu queria me conhecer como pessoa. Eu queria ser a melhor que eu pudesse para mim mesma. E aí, quando virou essa chave em mim, isso não significa que eu não gostava mais do Marcelo. E nem que eu não pensava mais nele. Eu pensava nele. Eu sentia falta dele. Eu tinha carinho pela minha história. Mas eu não tinha mais aquela disposição de me tirar desse lugar de segurança que eu estava para mexer numa ferida que eu sabia que ia me fazer mal. Então, eu comecei a enjoar do sofrimento.
Eu comecei a entender que eu não precisava mais reforçar a minha ferida de rejeição. E toda vez que eu me conectava com o Marcelo e ele não me dava aquilo que eu queria, eu interpretava isso como se eu estivesse sendo rejeitada. Então eu falei, eu não posso mais mexer com isso. E fui vivendo, seguindo a minha vida, comecei a sair, comecei a dar oportunidade para outras pessoas, perdi o medo. Eu não posso fazer nada porque o Marcelo não vai mais querer voltar comigo se eu fizer alguma coisa. O cara termina com você. O cara não tá nem aí pra você. O cara tá cagando se você tá bem, se você tá mal, se você tá viva, se você morreu. E você fica se preocupando com o que ele vai pensar sobre o que você vai fazer. Perdi esse medo, não existia mais esse medo em mim. Se eu ficar com alguém, dane-se, problema meu. Eu quero conhecer outras pessoas, eu mereço conhecer outras pessoas. Eu não vou sair porque o Marcelo vai descobrir que eu saí, vai ter um amigo do Marcelo. Não tinha mais lugar na minha vida para isso. Eu estava tão segura de mim, eu tinha me conectado tanto comigo e eu sabia tanto que outras coisas iam chegar para mim que eu só fui me permitindo. Eu falo muito isso no quem entra na minha turma do Desapega. Eu falo que chega uma hora, a minha intenção é te levar para um lugar onde você vai aprender a falar sim para tudo. Eu era essa pessoa. Eu falava sim para tudo, porque eu fiquei 3 meses chorando e não mudou nada. Não adiantou nada. Então agora, vamos jantar? Vamos sair? Vamos para esse lugar? Vamos. Quer vir aqui na minha casa? Quero. Tudo eu falava sim. Tudo. Eu precisava viver experiências, eu estava querendo me nutrir. E eu não conseguia me nutrir com ninguém fazendo nada para mim. Eu precisava aprender a me nutrir comigo fazendo as minhas coisas. Então eu fui para a vida. E quando a gente vai para a vida, a nossa energia chega primeiro que a gente. Eu acredito que nessa fase eu já estava brilhando tanto. Não tinha mais processo de dor, não tinha mais sofrimento, eu não ficava mais preocupada com ele, apaguei o contato dele, não stalkeava mais, não mexia mais em nada, não tinha nem essa curiosidade. Ou se me dava essa curiosidade, eu mesma falava não para mim, falava, não vou mexer nisso, eu tô tão bem, eu não vou me sabotar. Eu não vou me sabotar, eu não vou atrapalhar o meu processo, ele não merece, ninguém merece o meu sofrimento. Eu quero mais disso aqui que eu tô sentindo. É daqui de onde eu tô pra mais. Eu quero muito mais que isso. Fui seguindo minha vida. Passaram mais ou menos uns 2 meses depois do meu término. Eu estava lá brilhando, sabe? Quem que começou a aparecer? Pelas beiradas. Um dia perguntava do cachorro, outro dia caçava um assunto, outro dia, eu sempre brinco, né? Um calor da bobônia, a gente terminou no verão, ele me pedia uma touca, queria saber se tinha uma touca dele em casa, aí queria saber como que estavam os cachorros, aí eu já cortei esse negócio de cachorro, falei pra minha sogra, falei, eu gostaria que daqui pra frente, se precisar falar alguma coisa dos cachorros, que você fale comigo. Eu comecei a cortar. Ele me mandava mensagem, eu nem visualizava mais a mensagem dele. Eu falava, não quero nem saber. Mas será que ele tá... Por que ele tá me mandando mensagem? Mas será que ele tá pensando em mim? Por que isso? Por que aquilo? Eu não consigo ignorar, eu não consigo... Dane-se. Dane-se, eu não quero saber. Eu amarguei 3 meses de sofrimento. Eu não vou mais ficar mal. Eu não vou abrir a porta, porque eu sei que ele vai me falar alguma coisa, eu vou criar expectativa, eu vou me apegar naquilo, acreditando que ele já quer voltar comigo, porque ele fez isso, aí eu vou mergulhar de cabeça, o que ele vai fazer? Vai virar pra mim e vai falar assim, eu acho que você se empolgou, porque eu nem tô pronto. Então, eu não ia mais me colocar nessas barcas furadas. A minha maior missão virou eu me proteger emocionalmente. E aí o Marcelo começou a me procurar muito, eu ignorava as mensagens dele. Tava seguindo minha vida, conhecendo outras pessoas já, no auge com o meu passe valorizadíssimo, porque quando a gente valoriza o nosso passe,
Quando nós estamos seguras, quando a gente tá bem, quando a gente faz as pazes com o nosso amor próprio, a gente começa a se cuidar, dedica tempo pra gente, resgata a nossa individualidade, descobre o que a gente gosta de novo, descobre o que a gente não gosta, e esse processo de sofrimento, ele coloca muitas coisas no lugar, porque a gente aprende a se posicionar com mais facilidade. A gente já não se submete a tanta coisa, a gente não tem mais paciência de ficar pagando pra ver. Então essa era eu. Até que ele pediu pra gente conversar. Do nada, acho que ele tava já no auge dele também do sofrimento, porque quem entrou num processo de sofrimento foi o Marcelo. Acho que ele venceu ali o orgulho dele e me mandou uma mensagem. Eu lembro que eu tinha algumas pendências pra resolver com ele, eu queria desvincular meu telefone, eu queria que ele pegasse o resto das coisas dele que tinha em casa. Eu já nem contava mais com possibilidade de voltar. Porque como ele sempre bateu nessa tecla de que ele nunca tinha voltado com nenhuma ex dele, eu acreditei. Falei, não, ele não quer voltar comigo não, ele só quer vir aqui, ver se eu tô disponível ainda pra ele, porque se ele quisesse mesmo, o comportamento dele era outro, o posicionamento dele era outro. E aí ele me falou que ele queria conversar comigo, todo aquele discurso que eu usava e que eu usei durante várias vezes e eu nunca tive um retorno positivo, ele usou comigo. Não, porque a gente precisa conversar, porque não é assim, porque a gente tem uma história, e eu te amo, e você é a mulher da minha vida, e eu tô disposto a mudar. Eu reconheci muitas coisas que eu fiz de errado, eu também tenho parcela nisso, e eu fiquei, ai, caramba, e agora? Um lado meu, vou ser bem sincera com vocês, tá? 10% meu tinha essa curiosidade de ir. 90% não tinha. Não tinha. O meu posicionamento era de não quero nem conversar mais, não abro mais essa porta. E aí o meu terapeuta falou pra mim que eu deveria ir, que eu deveria pensar nessa possibilidade, para que futuramente eu não me arrependesse. Então, você prefere escutar o que o Marcelo tem pra falar? E eu já tô dando a defensiva, mas eu não tenho nada pra falar com ele. Mas eu não quero falar com ele. Mas não, eu tentei conversar com ele, ele nunca quis conversar comigo, eu não tenho nada pra falar. E aí o meu psicólogo, com toda a paciência do mundo, falou, Brisa, eu sei que você não tem nada pra conversar com ele. Mas vai lá escutar o que ele tem pra falar pra você. Ele só quer ser ouvido. Vai, escuta o que ele tem para falar, se posiciona e fecha esse ciclo bem fechado para você olhar para trás e não se arrepender. Para que você continue seguindo o seu caminho cada vez mais livre, cada vez mais liberta. Não tem rabo preso, não tem, ai, o que será que ele queria falar para mim? Ai, meu Deus, mas por que será que eu não fui? Então você não vai ter esse tipo de coisa pra você se arrepender. Aí saí aquele dia da sessão reflexiva, falei, cara, vou, não vou. Aí conversei com umas 3 amigas minhas, o feedback que elas me deram foi muito parecido com o feedback que o meu psicólogo me deu. E aceitei conversar com o Marcelo nas minhas condições. Nessa época eu tava malhando. Eu tava dançando, então como eu era magrinha, eu sou magrinha ainda, meu corpo já tinha mudado pra caramba, sabe? Eu tava com pernão, eu tava me achando a última bolacha do pacote. Aí marquei com ele, não na minha casa, não vai vir na minha casa, porque minha casa é um ambiente sagrado, não vai vir contaminar minha casa. Marquei com ele no meu horário, saindo da academia, ele, mas onde você malha? Eu falei, não interessa onde eu malho. Você vai ficar me esperando no estacionamento do McDonald's. Assim que eu terminar o meu treino, eu vou te encontrar, e assim eu fiz. Quando eu cheguei, ele falou pra mim, entra no carro. Eu não entrei nem no carro. Eu falei, não, eu vou ficar aqui fora mesmo. Eu sentei no chão, mas eu não entrei no carro dele. E a gente foi conversando, aí veio a ladainha dele inteira. Primeiro ficou me querendo fazer eu sentir ciúme, porque eu era essa pessoa que eu pegava muita pilha, que eu pegava muito ar. Ele começou a falar do que ele tinha feito, que realmente ele tinha ficado com algumas pessoas. Aí rolou o negócio da música, que outro dia eu conto pra vocês, uma música que virou um gatilho pra mim depois, porque eu falei, cara, essa música não tem nem nada a ver com a minha história, o que ele tá fazendo eu prestar atenção nessa música? E aí ele tentou começar a me, não sei, talvez querer me deixar insegura. A pessoa, quando ela tá insegura, o mecanismo de defesa dela é projetar isso no outro.
sabe? A gente funciona como um espelho, tudo que tá dentro, eu vou refletir no outro. Então, talvez ele muito inseguro ali naquela situação e eu muito segura. E quando eu falo muito segura, não era a minha boca falando, não. Era a minha energia falando. Eu tava tão blindada que eu não caía. E quando ele começou a falar dessas meninas, eu comecei a falar também. Também saí, também fiquei com um cara, inclusive tô ficando... Aí o negócio começou a mudar de figura. Porque quando ele começou a se sentir muito vulnerável, e é o que eu falo, vocês ficam acreditando que quanto mais vulnerável você for, mais a pessoa vai te valorizar. Quanto mais você ficar na sua casa sem fazer nada, mais a pessoa vai te valorizar. Pelo contrário. Enquanto a pessoa ela não sente, de fato, ameaçada, enquanto ela não se sente ameaçada, enquanto ela não perceber, caramba, se eu não mudar, eu vou perder. Se eu não puxar essa menina de volta pra mim, se eu não trouxer ela pra minha vida de volta, eu vou perder. E essa era eu, ficando com outras pessoas, conhecendo outros caras. Então, o que ele pensou? Poxa, a Brisa tem perfil de namorar, daqui a pouco ela tá namorando. Daqui a pouco ela vai começar a namorar com outro cara e ele entrou nesse processo de me reconquistar. Não fui eu. Eu não precisei fazer mais nada, a não ser cuidar de mim e ser eu mesma. Então, se você está neste lugar que a Brisa já esteve, não acredita que você é capaz de mudar isso, não acredita que você é capaz de resgatar essa sua melhor versão, parar de se conectar com o outro através da dor, parar de sentir necessidade de fazer com que o outro sinta pena de você, sinta dó de você. E se você quer mudar isso, essa semana eu vou te ensinar como você vai fazer isso. Quais são as técnicas, os macetes, como você vai se posicionar, como você trabalha o seu emocional, como você gerencia as suas emoções. Para que você não tenha essa necessidade de se humilhar. Isso é um vício emocional que você precisa parar de alimentar. Não sou eu, nem é ninguém, é você. Hoje na caixinha de perguntas uma menina mandou, eu stalkeei o Instagram dele e o Instagram me chama. Não é o Instagram que te chama coisa nenhuma, é o seu descontrole. Você é descontrolado. E quando você assumir, cara, eu estou descontrolado, eu estou fora de controle, eu não quero ser essa pessoa. Chega. Chega de me humilhar, chega de ficar correndo atrás, chega de me sentir rejeitada. Você tem que falar esse chega. Porque é só a partir do seu chega, quando você olhar para a sua vida de fora e falar, eu não quero essa vida de merda. Eu não quero ser essa pessoa. Que você consegue mudar. Então, se você está pronta para começar essa mudança na sua vida, quer dar a volta por cima, e a volta por cima aqui não significa necessariamente você voltar para esse relacionamento. Pode ser que a sua volta por cima seja ir embora dessa pessoa. Seja fechar esse ciclo de forma definitiva. E eu vou te ajudar nesses 2 desfechos. Eu vou te dar a ferramenta para esses 2 desfechos. Brisa, eu quero voltar. Quero voltar, quero reconquistar essa pessoa, quero resgatar a minha melhor versão, porque meu relacionamento é importante. Eu vi que essa pessoa era importante para mim. Vai ter ferramenta para você. Brisa, não quero voltar, Deus me livre, me faz mal, pessoa tóxica, manipuladora, abusiva. Não quero. Você me ajuda a fechar esse ciclo de forma definitiva? Sim. Então, amanhã, às 21, já vou até abrir para você, já vou até dar um gostinho do que a gente vai viver amanhã para você já se preparar, trazer o seu capacete. Por quê? Porque amanhã vai ser pancada. Amanhã é a hora que você vai olhar para suas merdas, para suas limitações, porque você tá fazendo de errado. Você vai pegar a responsabilidade da sua vida, vai pegar esse dedinho aqui, ó, e vai falar, eu sou a responsável por mim a partir de agora. Tá? Então, amanhã eu vou te falar sobre todos os erros que você não pode mais cometer durante esse processo de término. Combinado? Bora, que o Instagram me derrube, vamos para o nosso momento do print? Foi? Deixa seu comentário pra mim, daqui a pouco essa live vai ficar salva no meu IGTV.
Deixa seu comentário. Vocês perceberam que hoje teve conteúdo de muito, muito, muito valor. Eu tenho certeza que conectou muito com vocês. Não esquece de deixar o seu comentário para mim. Me conta o que você achou, como foi para você ter acessado a minha história, se você se identifica, se você tá fazendo igual. Vou interagir com vocês, certo? E hashtag de hoje. Meu recomeço. O meu recomeço começa agora. Combinado? O meu recomeço começa agora. Chega. Chega de ficar nesse lugar de dor. Não dá mais. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Para você que está no meu canal do Telegram, vai ter material de apoio para você daqui a pouquinho, mapa mental dessa aula de hoje para você guardar, tá? Então, bateu o olho ali, você vai lembrar de vários pontos do que eu trouxe aqui. E vai ter resumo da live. No Sem Crise, a gente fez a gente entregou esse mesmo conteúdo e as pessoas fizeram o que? Elas imprimiam e transformaram isso num e-book para elas estudarem depois. Então, vai ter esse material disponível para você daqui a pouquinho lá no meu Telegram, tá? Que mais? Então, é isso. Amanhã nos vemos às 21h e vou falar para você sobre os erros que você não pode cometer durante esse processo. Tá bom? Então, um beijo. Bom restinho de semana. Eu tô aqui de corpo e alma, me despindo, entregando tudo que eu tenho. Então, deixa o seu comentário pra mim. Fala como foi essa live. É importante pra mim ler os feedbacks de vocês. Tá bom? Então, eu peço com todo o meu coração que você faça isso de volta pra mim. Eu preparei essa semana, ela não é pra mim, ela é pra vocês e ela foi preparada com muito carinho. Eu passei muito tempo desenhando essas aulas pra vocês, tirei muito conteúdo do meu curso pago, tá? Do meu curso fechado pra entregar aqui pra vocês. Então, vai lá e deixa o seu comentário pra mim, tá bom? Um beijo e nos vemos amanhã às 21h. E já sai daqui refletindo. O que não dá mais pra você fazer? O que não dá? O que você não aguenta mais fazer? Que você se compromete. Não precisa se comprometer com nada hoje, não, porque você vai ter ferramenta ao longo de todos esses dias. Eu vou te levar por uma jornada, você vai passar por um passo a passo, para lá no final você conseguir fazer esse movimento com segurança. Mas desde já, começa a refletir o que não dá mais pra você. Tá bom? Vou trocar a nossa hashtag. Vou trocar. Presta atenção aqui, Vamos trazer essa responsabilidade pra gente. Tá? Porque meu recomeço começa agora, parece que você tá soltando na mão da vida. Não, vamos trazer essa responsabilidade pra gente. A nossa hashtag de hoje vai ser: eu escolho fazer diferente. Eu escolho fazer diferente. Traz a responsabilidade para você. Já começa a materializar essa decisão na sua vida. Eu escolho fazer diferente. Vai lá, quando a live estiver salva no IGTV e comenta lá a sua hashtag. Eu escolho fazer diferente. Tá bom? Um beijo, bom restinho de semana para vocês e até amanhã. Amanhã nos vemos às 21h. Beijo, beijo, beijo. Gente, gratidão por hoje. Foi uma delícia. Amei estar aqui com vocês hoje e é só o começo. Um beijo.